Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo vamos falar sobre função afim. A apostila também cita o termo função polinomial do primeiro grau, e até certo ponto esses termos, função afim e função polinomial do primeiro grau, significam a mesma coisa, mas no caso da função constante isso não acontece, a gente vai ver isso adiante. Essa parte inicial é muito formal e eu vou tentar passar aí somente pelos pontos essenciais. A gente vai passar por todos os conceitos, mas eu diria que há 3 pontos principais que, se você captar nesse vídeo, já está aí de bom tamanho. Primeiro, é importante que você entenda a lei de formação de uma função afim. Eu estou falando da expressão algébrica que representa a função afim. Também é importante que você saiba diferenciar função crescente de função decrescente. E é importante que você compreenda como é o gráfico de uma função afim. Para quem tiver interesse, eu tenho uma série de aulas aqui no YouTube sobre função afim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Acredito que pode ser útil. Muito bem, a função afim é uma função dos números reais nos números reais e ela é definida por essa expressão f de x é igual a ax mais b. Essa aí é a lei geral de formação da função afim. Sendo que a e b são números reais. Em muitos casos, você vai ver que em vez de f de x, vai aparecer y igual a x mais b. Não precisa ficar preocupado, é a mesma coisa, tá? Y e f de x representam a mesma coisa. A ideia é essa aqui. Y é igual a f de x porque y é uma função de x. Então, y depende do valor de x. E aí, quando a gente conhece os coeficientes a e b da função, o que nos permite saber qual é a lei de formação da função, dá para a gente substituir o x por um valor e aí a gente acha o y correspondente. Quando a gente faz isso, a gente encontra um par ordenado, com o valor de x e o respectivo valor de y. E o conjunto de todos os pares ordenados, com valores de x e os respectivos valores de y, vai formar no plano cartesiano o gráfico da função f. E sendo f uma função afim, o gráfico da função afim sempre vai ser uma reta. Agora, se ela vai ser inclinada em relação aos eixos, e como que vai ser essa inclinação, ou se ela vai ser paralela ao eixo x, aí a gente vai ver isso adiante. Quando o valor do coeficiente b é zero e o valor do coeficiente a é diferente de zero, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a função afim pode ser chamada de função linear. E aí, ela é representada apenas por f de x igual a ax. O gráfico da função linear é uma reta que não é paralela aos eixos do plano cartesiano, e esse gráfico sempre vai passar pela origem do plano cartesiano, o ponto de coordenadas 0, 0, que é onde os eixos se cruzam. Mas é importante reforçar, deixar bem claro, que isso só acontece se a função for linear, tá bom? Então, o coeficiente b tem que ser igual a zero e o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Agora nós temos duas definições muito abstratas, aí eu vou tentar dar uma simplificada nessas ideias. Uma função é estritamente crescente quando ocorre o seguinte: sempre que você aumenta o valor de x, o valor de y, o valor de f de x também aumenta. E ela vai ser estritamente decrescente se ocorre o seguinte: sempre que você aumenta o valor de x, o valor de f de x, o valor de y diminui. E como a gente enxerga isso de forma bem simples, apenas olhando para a lei de formação da função afim? É só a gente olhar para o sinal do coeficiente a. Se o coeficiente a for um valor positivo, a função afim é estritamente crescente, ou seja, aumenta o valor de x, aumenta o valor de y, aumenta o valor de f de x. Mas, se a for um valor negativo, aí a função afim é estritamente decrescente, ou seja,
sempre que você aumenta o valor de x, o valor de y, que é o valor de f de x, diminui. Só que pode acontecer do coeficiente a não ser nem positivo nem negativo, e sim igual a zero. Aí a forma da função fica assim, f de x é igual a b, e nesse caso a função pode ser chamada de função constante. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Número 1. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas. A gente tem a escala Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas, e tem também a escala Fahrenheit, que, de acordo com o texto do PET, é usada lá nos Estados Unidos. E existe uma relação entre essas duas escalas. E essa relação é dada por uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau. Para converter uma temperatura x, que está expressa em graus Celsius, para uma temperatura y, ou f de x, em graus Fahrenheit, a gente utiliza essa relação aqui. f de x é igual a 1,8x mais 32. Essa relação é a lei de formação de uma função afim, ou de uma função polinomial do primeiro grau. E você pode ver que o coeficiente a é igual a 1,8, o coeficiente a é sempre ali o número que multiplica x, e o coeficiente b é o número que aparece sozinho ali. Nesse caso, ele vale 32. Vamos pegar uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, nesse caso, x é igual a 10. Aí a gente substitui lá na lei de formação a letra x por 10. Então, a gente vai calcular o f de 10. Fazendo todas as continhas, a gente encontra que f de 10 é igual a 50. Isso significa que uma temperatura de 10 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 50 graus Fahrenheit. Agora a gente vai pegar uma outra temperatura, só que negativa, menos 5 graus Celsius. Então, nesse caso, x é igual a menos 5. Aí a gente substitui na lei de formação a letra x por menos 5, então nós vamos calcular o valor de f de menos 5. E fazendo todas as continhas, a gente conclui que f de menos 5 é igual a 23. Isso significa que uma temperatura de menos 5 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 23 graus Fahrenheit. Então, para x igual a 10, o valor de y, que é igual a f de x, é 50. E para x igual a menos 5, o valor de y, o valor de f de x, é 23. Então, a gente tem dois pares ordenados x e y que fazem parte do gráfico dessa função. Os pontos têm coordenadas 10, 50 e menos 5, 23. Letra A. Agora é com você. Complete a tabela abaixo determinando os valores de y igual a f de x e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Você já reparou aí que a tabela está parcialmente preenchida com os valores que a gente acabou de encontrar, né? Pode olhar, já estão aí os pares ordenados menos 5, 23 e também 10, 50. Agora é só a gente pegar os outros valores que estão aí na primeira coluna, a coluna x, aí a gente substitui esses valores na lei de formação da função e a gente vai encontrar o y correspondente e, consequentemente, o par ordenado. Então, vamos começar pelo menos 10. Nós vamos calcular f de menos 10. Então, a gente substitui a letra x por menos 10, 1,8 vezes menos 10 dá menos 18, e somando menos 18 com 32, a gente encontra 14. Então, f de menos 10 é 14. Isso significa que para x igual a menos 10, y igual a 14. Então, a gente tem aí mais um par ordenado, menos 10 e 14. Agora, nós vamos calcular o f de 0. A gente começa substituindo a letra x por 0, e aí nós vamos ter o quê? 1,8 vezes 0 mais 32. Só que 1,8 vezes 0 é igual a 0. E, claro, 0 mais 32 é igual a 32. Portanto, f de 0 é igual a 32, ou seja, para x é igual a 0, a gente tem y igual a 32. Temos aí mais um par ordenado, 0, 32. E agora nós vamos calcular f de 5. Vamos substituir x por 5, aí a gente tem 1,8 vezes 5 mais 32, 1,8 vezes 5 é igual a 9, e 9 mais 32 é igual a 41. Portanto, f de 5 é igual a 41. Desse modo aí, a gente tem que para x igual a 5, y vai ser igual a 41. Mais um par ordenado, 5, 41.
Então a gente tem aí 5 pares ordenados na terceira coluna da tabela. Letra B. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x, y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Olha aí os pares ordenados que a gente encontrou lá nos passos anteriores, eu colei aí a última coluna da tabela e nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Só lembrando que os valores de x são temperaturas na escala Celsius, então olhamos no eixo horizontal, e y são temperaturas na escala Fahrenheit, então olhamos no eixo vertical. O primeiro ponto tem coordenadas x igual a -10 e y igual a 14. Então ele vai estar mais ou menos por aqui assim, ó. Beleza, primeiro ponto está marcado aqui. O segundo par ordenado, -5, 23. Então, x é -5 e o y 23. Então vai estar mais ou menos por aqui. Ok. Terceiro par ordenado, 0,32. Então, x é 0, y 32 vai estar por aqui. Beleza? Próximo par ordenado, 5 e 41. Então, x é igual a 5 e o y 41 vai estar por aqui. Beleza? E o último par ordenado, x é igual a 10 e y 50. Então, x é igual a 10 e vamos até ali no 50 no y. Beleza. Está aqui marcado o último par ordenado. Aí agora a gente traça a reta ligando todos esses pontos. Tá vendo? Você pode ver que ela passa pelos pontos, mas ela segue também nos dois sentidos além desses pontos extremos aí, porque existem outras temperaturas. Isso aí é só um recorte do gráfico dessa função. Letra C. Analise o gráfico da função f que você construiu no item anterior, que está aparecendo aí na tela, e responda às questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Claramente aumenta, a gente pode conferir isso no gráfico, que tem aí essa tendência de crescente o tempo todo, não é? Próxima pergunta. A função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Aí você precisa de lembrar das definições de função estritamente crescente e de função estritamente decrescente que a gente viu neste vídeo. Essa é uma função estritamente crescente, porque sempre que o valor de x aumenta, o valor de y, que é o valor de f de x, o valor da função, também aumenta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!